Olá, muito boa tarde. Meu nome é Renan Arruda, estou com vocês aqui todas as sextas-feiras no J5, em companhia do companheiro Arthur Sesconeto, que hoje, por problemas de outra ordem aí, de atividades políticas que o companheiro está participando em seu estado, não está aqui conosco. Mas eu vou aqui estar com vocês durante a programação dessa sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, né? E vamos aqui estar discutindo, né? A sexta-feira é o dia da semana em que saem as revistas semanais, né? Então nós temos uma questão de fundamental importância para estar debatendo aqui com vocês, inclusive é o ponto do nosso programa, no que diz respeito à política da frente ampla, né? Vamos estar discutindo detalhadamente isso aqui e o lançamento, né? Praticamente o lançamento da candidatura ou a oficialização da candidatura à presidência do atual governador de São Paulo, João Dória, né, como a gente pode ver aí, vamos estar discutindo isso aqui pela imprensa das revistas semanais. Bom, antes de dar início aqui, eu queria a nossa praxe de alguns breves anúncios, né? Pedir você aí que não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. Com isso você ajuda a divulgar e aumentar o alcance da nossa transmissão. Também é de suma importância que você ajude a sustentar o nosso canal, um canal independente e operário que não recebe financiamento dos grandes capitalistas, né? Torne-se um sócio, colabore mensalmente com a nossa imprensa, com a imprensa revolucionária, essa TV aqui que é uma inovação, é uma verdadeira revolução do ponto de vista da esquerda, no sentido de ter um canal 24 horas, com apenas R$ 7,99 por mês, você ajuda aqui a estar contribuindo a construir esse importantíssimo canal de comunicação em defesa dos explorados, em defesa da revolução proletária no país. Bom, vamos dar início, né? Essa semana ela foi marcada aí pelo início da vacinação no país, né? A vacinação, como a gente viu aí nesse último período, né, se transformou na única política, né, dos governantes no que diz respeito ao combate ao coronavírus, né? A gente vai estar discutindo isso aqui mais profundamente, mas eu queria adiantar apenas o seguinte, né? A gente viu aí no início da semana, né, depois de várias brigas aí entre o governador João Dória e o presidente Bolsonaro, para ver quem que seria, vamos dizer, aquele primeiro homem da foto, né? Nesse embate, o governador de São Paulo saiu aí vitorioso, né? Ele participou, obviamente, do início da vacinação, só faltou ele aplicar, né? Mas ele participou aí da foto oficial. E isso aí, vamos dizer assim, essa briga é uma demonstração, né? Em primeiro lugar, que é uma grande falsificação da realidade, né? É uma disputa para ver quem faz mais demagogia, porque nós não temos vacina, a vacina não é uma realidade no país, né? A vacina, nós temos aí, na melhor expectativa, né, que inclusive vacinas que ainda estão para chegar e tudo mais, nós temos aí 8,6 milhões, 10,8 milhões de vacinas no país, né? Essas 10,8 milhões de vacinas, na verdade, como são duas doses, se transformam em 5,4 milhões, o que corresponde aí a pouco mais, eu não sei nem se chega a 1% da população brasileira, né? É um dado gravíssimo, porque do outro lado aí da moeda, o que a gente tem aí é uma expansão vertiginosa da pandemia do coronavírus. Nós vamos daqui a pouquinho voltar a discutir esse problema político, mas antes eu queria que a gente discutisse um pouquinho os últimos informações, que a verdade não são tão últimas assim, com relação ao coronavírus no Brasil, né? Esses dados são da noite do dia 21, né? Quer dizer, portanto, aí de ontem, mas eles mostram aí o agravamento assim de uma maneira vertiginosa na situação do país. A gente tem que levar em consideração, né,
os números apresentados, eles são números que a própria, reconhecidamente, né, pela própria imprensa golpista, né, pelas pessoas, pelos epidemiologistas, né, estatísticos que trabalham com a pandemia, que essas mortes no Brasil há uma subnotificação muito grande e que essa subnotificação poderia, atingiria, na verdade, nem é que poderia, giraria em torno de 50%. Então, nós estamos chegando aí a 300 mil casos, a 215 mil casos, sem margem de erro, a gente poderia afirmar que o Brasil, na verdade, já tem aí pelo menos 300 mil mortos, né, por conta da pandemia do coronavírus, né? E, né, os dados justamente dessa última segunda-feira, né, elas têm algumas coisas assim que são importantes do ponto de vista de mostrar isso aí, que o Brasil, pela primeira vez aí, depois daqueles surtos iniciais, do surto inicial não, da primeira, vamos dizer assim, a primeira fase, que alguns colocam o problema como se fosse a primeira onda e a gente estaria vivendo a segunda onda. Mas, se a gente for ver bem, o Brasil não deixou de ter a expansão. Em nenhum momento houve uma diminuição significativa no Brasil, né? Mas nós tivemos aí, o Brasil voltou a atingir a cifra de média de mortes é, pela Covid, superou a casa das mil mortes diárias, né? Essa média, ela corresponde aos 7 últimos dias da semana, né? Ou seja, não quer dizer que naquele dia específico morreram 1.000 pessoas, né? Mas considerando a média da última semana, já ultrapassa isso aí. E no último dia, esse número aí atingiu aí números verdadeiramente estratosféricos, já se aproximando dos piores dias ocorridos aí no início da pandemia. Eu estou abrindo aqui a página. O Brasil teve aí nas 24 horas, né, considerando a noite de ontem, 1.335 mortes. Salvo engano, no dia 6 de junho, o Brasil tinha atingido um número um pouco superior como esse, mas quando a gente considera a média móvel, a gente vê que a tendência ao crescimento e expansão da epidemia é verdadeiramente incontrolada, né? Também não há informações seguras a respeito da expansão da doença, mas já tem aí algumas notícias aí de que o Brasil, essa segunda onda, segunda onda não, as novas cepas do vírus que estariam atuando em alguns locais do Brasil, inclusive no norte do país, né, teriam um poder tanto de contaminação como de letalidade superior à cepa original, né? Mas como eu dizia, né, voltando um pouco aqui, a média de morte superou 1.000, né, considerando os últimos 7 dias desde ontem à noite, né, desde essa quinta-feira à noite, né, deu uma média de 1.010 pessoas nesses 7 dias. Bom, também com relação a novos casos, já está aproximando de 60 mil casos, né, o que dá uma média, né, no dia de ontem chegou a 59.946 até as 21 horas de ontem, quando foi feita a última contagem. Isso dá uma média móvel aí, semanal, dos últimos 7 dias, de 53.386. Uma variação 18% superior o mesmo período anterior, né? De uma semana, né? Também com relação aos números de morte, a variação foi de mais de 16%, né? Também a imprensa chamou a atenção de que no Amazonas, pelo segundo dia consecutivo, as mortes atingiam 100 mil pessoas. Perdão, 100 pessoas, o que é um número extremamente grave, 10% das mortes no Brasil, né, em apenas um dia, né, considerando as últimas 24 horas. Né? Esses números aí correspondem quase 10 vezes a média de mortes
que tinha em 21 de dezembro. Quer dizer, é um aumento assustador. Eu queria me deter um pouquinho nesse problema do que está ocorrendo no Amazonas, que as pessoas não simplesmente elas estão morrendo, elas estão morrendo torturadas. As pessoas estão morrendo sem ar, né? E surgiu aí ontem na imprensa, ontem, anteontem, não sei ao certo, uma denúncia do sindicato da Federação Única dos Petroleiros, dando conta o seguinte, que a fábrica de fertilizantes, a última que existia no Brasil, né, a Fafem, que era da Petrobras e que foi fechada há um ano, ela teria capacidade, com uma simples adaptação, de produzir em apenas uma hora um volume superior às necessidades diárias de Manaus. Veja, em apenas uma hora. Né? Ou seja, não apenas teria isso, em uma hora você imagina a produção de um dia, imagina a produção de um mês. É bem possível que apenas essa fábrica plenamente funcionando fosse capaz, mesmo com a situação grave do país, de atender esse recurso mínimo de até humanidade. Eu já não diria nem tanto de salvar vidas, porque a política do governo em nenhum momento foi de salvar efetivamente as vidas, mas de pelo menos não promover essa barbárie que permitir com que as pessoas venham a óbito de uma maneira das mais cruéis possível, né? Asfixiadas, sem ar. Né? Então, a Fafem, né, teria condição de produzir isso aí, e simplesmente ela foi fechada pelo governo federal, fechada pela Petrobras, na política de destruição da própria Petrobras, por um lado, e na política de substituir, né, a produção nacional pela importação é, dos produtos antes produzidos por essa própria fábrica, que é importantíssima, por exemplo, na agricultura, na produção de insumos básicos para a agricultura, né, do país. Isso aí tudo passou a ser importado. Quer dizer, um verdadeiro crime contra o povo brasileiro, um verdadeiro crime contra a nação de conjunto que foi feita pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, com a concordância, com a complacência e com o acordo de todos os golpistas que colocaram o Bolsonaro aí. Né? Então você vê essa situação. Nós aí do Partido da Causa Operária, inclusive, lançamos uma campanha pela imediata reabertura da Fafem, que os trabalhadores ocupem a empresa, adaptem a empresa às necessidades da produção de oxigênio, né? Ponham isso aí para funcionar, para salvar vidas. Nós não temos dúvida nenhuma que isso vai ter o apoio vai ser praticamente unânime no Brasil, com exceção, obviamente, daqueles que querem ver o povo morrer, né? Aqueles que ganham dinheiro com a desgraça do povo brasileiro. Então, nós fazemos um chamado, estamos colocando de público aqui para você, né? Essa campanha é importantíssima, a Fafem tem que reabrir, é inadmissível o que está acontecendo em Manaus, né? Na verdade, você vê o seguinte, a imprensa já está encobrindo, já não aparece mais, a gente vê os números, estão morrendo mais de 100 pessoas por dia, contra um número 10 vezes inferior que acontecia em dezembro. Quer dizer, estão morrendo 100 agora, morria em dezembro 10 pessoas por dia. Né? Quer dizer, 10 vezes mais a mortalidade. Né? É uma situação que, obviamente, ela já está chegando ao Pará, não é uma exclusividade da Amazônia, do Amazonas, né? Apenas isso aí é uma política que está se expandindo. Um detalhe aqui, né, muito importante, que eu acho que vale deixar registrado, é que tanto o governo federal, inclusive, sabia, pelo menos com uma semana de antecedência, o caos que estava colocado lá na cidade de Manaus. Ele não fez nada, absolutamente nada. Mas tanto o governo federal como os governos estaduais não fizeram praticamente nada, no caso dos governos estaduais. Para se ter uma ideia, até o dia 18, salvo engano, o que os estados haviam doado para o governo, para a prefeitura de Manaus, para o estado, era cerca de 8 mil metros cúbicos de oxigênio, o que corresponde a praticamente menos de um terço da necessidade diária da cidade. Aliás, bem menos de um terço.
por volta de um quinto, salvo engano. Se não me engano, são necessários 59 mil metros cúbicos diários, e eles estavam colocando isso aí. Em contrapartida a isso aí, o governo que é taxado como uma ditadura, que está esmagando o seu povo, matando o povo de fome, que é o governo venezuelano, contribuiu aí de livre vontade, o povo venezuelano, com uma carga que chegou ao Brasil em 6 caminhões, em 6 carretas, né, chegou ao Brasil no último dia 18 ou 19, com uma carga de 100 mil, de mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio, o que é pouco, obviamente, para as necessidades do Estado, mas é muitíssimo mais do que o país, entre aspas, democrático, né? O país em que é da liberdade, do direito à propriedade privada, disse daquilo e o outro não fez nada, né? Fica aí esse registro, um agradecimento aí ao governo boliviano, ao governo venezuelano, ao povo, a solidariedade do povo venezuelano com o Brasil, inclusive, né, saiu um acordo aí entre o próprio governo venezuelano e as centrais sindicais brasileiras, no sentido de que o governo venezuelano garantiria uma cota de 80 mil metros cúbicos semanais e as centrais sindicais se responsabilizariam pelo transporte e pela logística, né? Pela logística de transporte e de entrega desse material, né? Então fica o registro para a gente ver em que ponto chegou, né, de degradação que chegou o governo do golpe de 2016. E é justamente por isso que eu queria entrar aqui na nosso principal assunto. Eu pediria aí para a produção colocar a gente aí a capa da Isto É dessa semana, né? Que ela é bem sintomática do que está acontecendo aqui do que tem a ver com essa briga, essa disputa entre o Dória e o Bolsonaro em torno da vacina no Brasil. Por favor, produção. Olha, eu tenho uma letrinha pequena, né, um texto na própria capa, mas o que está maior dá para a gente acompanhar aqui. Chegou a vacina brasileira pela persistência de um homem, João Dória, né? Ou seja, o João Dória, né? Aquele mesmo, hein? É bom a gente recuperar um pouquinho a trajetória do João Dória, porque ele com essa foto dele aí sorridente, né? Um humanista, é um verdadeiro humanista. Mas esse João Dória é aquele mesmo aí que quando foi prefeito de São Paulo tinha o prazer macabro de impor, né, ao pessoal da limpeza urbana aí de São Paulo, da capital, que jogasse jatos de água fria nas noites de inverno nos moradores de rua para tirá-los da rua, né? Isso aí é o humanista João Dória. Também é aquele que foi acusado, respondeu o processo, foi comprovado que ele comprou ração animal para dar para as crianças em São Paulo, né? Então, mais recentemente também tem aí vários episódios da sua política com relação ao povo de São Paulo, com relação à própria, no momento aí da pandemia, por exemplo, ele colocou aí, aumentou a idade, o direito, né, que a população, que os idosos têm, do transporte coletivo gratuito, ele aumentou de 60 para 65 anos, né? Ele também é aquele que é o carro-chefe da reabertura das escolas. Em São Paulo está programada agora para o dia 1º de fevereiro, né? Abertura da escola de escolas que vai ser um prenúncio de uma grandíssima aí, um grandíssimo morticínio de pessoas, de contaminações. Não envolve, obviamente, simplesmente os alunos, professores e funcionários. A gente tem que ter presente aí que em São Paulo a comunidade, professores, alunos, professores e funcionários são quase 6 milhões de pessoas, né? Então, a autorização agora para o dia 1º, né? Uma política absolutamente contra
os interesses da população paulista, né? Enfim, é esse governo aí que bom, que está colocando em pleno funcionamento a, 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 a economia do Estado, né? Foi um daqueles que se colocou inicialmente, né, como os científicos que defendiam aí a política de isolamento, e por conta disso foi inclusive aplaudido pela esquerda, assim como voltou a ser aplaudido agora, porque supostamente ele era o homem da vacina, né? Justamente no sentido de, vamos dizer assim, fazer uma campanha com os setores da classe média, apontar algum tipo de apresentar o que não existia na prática, que era que havia algum tipo de política pública do Estado, né, para conter a expansão da pandemia. Né? A gente vê bem isso claro agora. Então, nós temos aí a imprensa, esse problema é de fundamental importância, porque é uma política que nós, do Partido da Causa Operária, temos sistematicamente denunciado, né? Que é a política dos golpistas da direita brasileira, de conformar em torno de uma frente ampla uma unidade com a esquerda. Tem setores da esquerda aí que já embarcaram de mala e cuia nessa política, né? Nós temos aí o Partido Socialismo e Liberdade, nós temos o PCdoB, nós temos a direita do PT, todos signatários, defensores dessa política, que na prática significa subordinar os interesses da população em geral, né, aos interesses capitalistas, aos interesses golpistas de 2016. Porque quem está à frente dessa política nada mais nada mais são do que aqueles que foram os agentes centrais do golpe de Estado no Brasil. PSDB, PMDB, democratas, né? Se a gente for falar em termos de nome, nós temos aí Fernando Henrique Cardoso. Na época, hoje o Aécio Neves está em baixa, né? A gente está vendo aí que ele está até respondendo processo, isso e aquilo. Mas o Aécio Neves, aquele que concorreu contra a Dilma e que no dia seguinte às eleições falou que iria trabalhar pela derrubada dela, né? Deixou explícita qual que era a política da burguesia, né? Então, nós temos aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nós temos aí uma série de políticos, Fernando Henrique Cardoso, que foi aquele que destruiu a economia brasileira nos anos 90 do século passado, né? Nós temos aí um número sem fins de políticos aí, né? Que são defensores dessa política, né? Políticos da direita, e que contam com o apoio descarado aí de vários supostos esquerdistas. Nós temos aí, por exemplo, o ex-candidato a prefeito de São Paulo, pelo PSOL, o Guilherme Boulos. Nós temos aí vários políticos do Rio de Janeiro, também do PSOL, como Marcelo Freixo. Nós temos aí o PCdoB, o PCdoB está todo embarcado nessa política, a começar pelo seu governador no Maranhão, Flávio Dino. Nós temos a direita do PT, que fundamentalmente é representada aí pelos seus governadores, o governador da Bahia, o governador do Ceará, né? São expressões políticas daquele mesmo pessoal que defendia que em 2018 o Lula não deveria ser candidato, o PT não deveria ter candidato, deveria ser candidato Ciro Gomes. Então, enfim, toda uma política de virar a página do golpe. E são justamente esses setores que estão se juntando hoje, né? Se juntaram aí, por exemplo, né? Essa política, né? Essa política, ela foi a política que prevaleceu agora, por exemplo, diante das eleições da Câmara, onde a esquerda e o PT, inclusive de conjunto aí, está apoiando o candidato justamente do DEM, né? Do atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Para se ter uma ideia, o candidato lá, o Baleia Rossi, né? Baleia Rossi votou mais com o Bolsonaro do que o próprio candidato bolsonarista, né? Nas diversas leis, emendas patrocinadas pelo Executivo, né? Esse mesmo Rodrigo Maia é o que está sentado em cima dos processos contra a cassação do
do Bolsonaro, tem mais de 50 processos de impeachment que ele não dá adiantamento. O próprio Baleia Rossi falou que isso aí não está nos planos dele. Isso aconteceu também, o outro lado da história, né? Com relação ao candidato do Senado Federal, com uma particularidade, o candidato na Câmara Federal, o PT, a esquerda em geral, utilizaram aí como argumento que era uma chapa anti-bolsonarista, porque seria uma chapa de oposição ao bolsonarismo, né, às políticas bolsonaristas de ataque à população, etc, etc, etc. Mas a gente vê, né, e obviamente com relação com isso aí também tinha aí a ocupação dos cargos na burocracia da Câmara Federal, né? Mas aí eis que poucos dias depois a gente vê que o Bolsonaro, o PT, a esquerda em geral, estão juntos aí apoiando o mesmo candidato para a presidência do Senado, né? Quer dizer, joga por terra essa política, não existe nada, não tem nada a ver essa história de que há uma política anti-Bolsonaro e tudo mais, né? Então, essa é a política da Frente Ampla, ou seja, a esquerda está a reboque da política da direita, a gente tem visto isso aí sistematicamente, nós vimos isso aí com relação à própria pandemia, né? A absoluta paralisia da esquerda com relação a essa situação de conjunto, né? E a gente vê agora também com relação à questão da vacina. Antes era o fique em casa, os sindicalistas fecharam as suas entidades sindicais, apesar dos trabalhadores estarem em seus locais de trabalho, né? Os sindicalistas, em nome da defesa das suas vidas individuais, simplesmente cerraram as filas dos sindicatos, e agora estão sendo um instrumento dessa própria política do golpe, né? De colocar o Bolsonaro como responsável por tudo. Tudo bem, Bolsonaro é responsável, em grande parte ele é responsável, mas ele não é responsável sozinho, né? Essa direita que ajudou a colocá-lo no governo é responsável tanto quanto ele, né? Na verdade, essa direita que o colocou no governo são os seus pais, são os que patrocinaram o golpe e que o Bolsonaro veio depois. O Bolsonaro não era de linha de frente durante o golpe, tá certo? A gente sabe disso aí, a gente tem discutido muito isso aí. O Bolsonaro fazia parte daquele grupo que justamente essa direita, os seus meios de comunicação, incentivaram para colocar nas ruas para dar um arremedo de apoio popular para o impeachment da presidenta Dilma, né? Então, não passa disso. Essa que é a política do Bolsonaro. Ele votava, obviamente, com os próprios golpistas, mas ele não era uma pessoa linha de frente do próprio golpe de Estado. Era um ator absolutamente secundário. Então, eles estão aí todos juntos, estão emblocados hoje. A direita está tentando recuperar isso aí, né? Inclusive, né, o problema central diz respeito justamente à sucessão do Bolsonaro, né? Ou seja, você tem um candidato da direita que seja capaz de aglutinar em torno de si, né, amplos setores da sociedade com um propósito fundamental, e eles deixam isso muito explícito, de dar continuidade ao golpe de Estado de 2016, a política econômica pela qual foi realizado o golpe de Estado. Esse é todo o propósito. No final das contas, é isso. É como eu citei o caso da Fafem. Fafem tem que fechar porque você tem que atender os interesses das grandes empresas internacionais, dos monopólios e tudo mais. O Brasil não pode. O Brasil tem que ser um país voltado, assim como ele foi aí até pelo menos os anos 40, 30, 40, um país, um pouco antes aí, um país eminentemente exportador de produtos agrícolas, né? Na modernidade se chama de commodities, porque aí você integrou aí uma série de produtos que é, é, são explorados no país, né? Que não se encaixariam aí nesse quadro, né? Sei lá, minério de ferro, então uma série de produtos, petróleo, né? Então é isso, a política deles toda é essa aí, né? Transformar o Brasil novamente numa, numa colônia exportadora de matérias-primas e importadora de produtos manufaturados, né? É, bom, eu queria, para a gente encerrar esse ponto aqui, eu queria me referir aqui rapidamente
queria me referir aqui rapidamente a um editorial muito interessante que saiu na revista, no jornal O Estadão, né, publicado aí no dia de hoje, né, que ele é bem emblemático da crise política pela qual passa o país. Né? É bom para a gente entender um pouquinho. O Estadão, assim, em conjunto com a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, né? Em conjunto com a Folha de São Paulo e o Globo, são os três principais jornais do país, né? São os jornais aí que por trás deles estão os setores fundamentais da burguesia brasileira. Sendo que o Estadão, inclusive, é até um jornal que responde mais ainda, né, por interesses bem específicos de uma burguesia forte da capital paulista. Né? Todos eles, obviamente, tiveram à frente do golpe de Estado. O golpe não teria havido se não fosse a campanha que esses meios de comunicação implementaram aí por todo o país. Né? E esse mesmo Estadão agora saiu com um editorial em que ele fala o seguinte: o título é Pedidos de Impeachment, né? Nesse editorial, eles procuram traçar aí a gravidade do país e, obviamente, transformando o Bolsonaro numa espécie assim da pessoa responsável por todos os males que acontecem no país, né? Então, um cara da incompetência em todos os sentidos, o Bolsonaro aí, né, não conseguiu nada e tudo mais, né? Isso aqui vamos ter claro, é uma primeira falsificação, né? Como eu falei anteriormente, o Bolsonaro não teria sido chegado onde chegou, não teria havido golpe no Brasil e etc e tal, sem o apoio desses meios de comunicação, né? Em seguida eles vão deixar isso aqui evidente, mas eles falam o seguinte, né? Aí, sobre o Bolsonaro, rapidamente. No futuro, historiadores vão querer estudar e entender como o presidente Jair Bolsonaro realizou esse feito. Esse feito aqui está se referindo a ele ter mais de 50 pedidos de impeachment das mais diversas origens contra ele, né? O fato é que ele conseguiu, no meio de uma pandemia, com inúmeras preocupações e desafios a serem enfrentados, cidadãos das mais diversas orientações políticas e ideológicas, bem como partidos e entidades, viram-se na obrigação de denunciar o presidente da República por crime de responsabilidade. Aí o jornal vai dizer que tem fundamento, né, o crime de responsabilidade, né, embora fosse um recurso último aí, no caso do Bolsonaro, isso aí tem fundamento pela sua conduta, né? Aí ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai falar assim, ó, esse excepcional conjunto de pedidos de impeachment durante a pandemia não pode ser ignorado. Entre outras coisas, manifesta que o sistema de controle amplo dos crimes de responsabilidade está funcionando. Né? Quer dizer, aí ele dá um histórico dessa questão aí do impeachment, né? Mas para poder justamente mostrar o seguinte, né? Que a base do pedido está agravado justamente pelo, pela conduta aqui do Bolsonaro, né? Me casando com o editorial que eles tinham tirado anteriormente, que eles chegaram a apontar o seguinte: o problema central do país não não é tirar o Bolsonaro. Tem condições objetivas de tirar o Bolsonaro. Mas o problema central do país é que não tem uma base de sustentação política que deveria ser obra do centro político do país, né? Esses partidos aí que tiveram à frente do golpe, os partidos centrais, DEM, PSDB, MDB, né? E que de fato conseguisse aglutinar, né, as mais diversas camadas, origens, setores políticos do país em torno de uma candidatura desse tipo, né? E que, como isso não aconteceu em 2018, teria ocorrido a polarização entre o lulopetismo, por um lado, né, a esquerda, né, o lulopetismo, eles frisam bem isso aí nesse editorial, o partido corrupto, né, o partido é, é, que promoveu as maiores bandalheiras no país, aí, o Lula, obviamente materializado na figura do Lula, né? E foi justamente teria sido
a, a posição contrária ao Lula, né, por tabela, obviamente, ao PT, que teria levado à vitória do Bolsonaro. É uma grande farsa isso aí, né? Na verdade, o Bolsonaro ele é produto do golpe de Estado, ele é produto justamente da política desses partidos aí que deram o golpe de Estado e que, em determinado momento, né, por conta da sua própria, seu próprio esfacelamento, né, desses partidos políticos, né, não tiveram forças para poder lançar uma candidatura. Né, e o Bolsonaro acabou sendo o candidato deles, diante da crise, diante da possibilidade que, mesmo sem o Lula, o PT viesse a ganhar as eleições com Fernando Haddad. Obviamente, a burguesia, os golpistas, não tiveram dúvida naquela época em apoiar o Bolsonaro, assim como não tem dúvida em apoiar o Bolsonaro, se por acaso tiver a possibilidade de ser o Bolsonaro aí, vamos dizer assim, que essa direita não consiga viabilizar uma candidatura própria. Então, eles não vão ter nenhum problema em apoiar o Bolsonaro diante de um outro candidato da esquerda, em particular candidatos do PT. Se for o Lula, então, né, nem isso aí são favas contadas. Bom, eu procurei aqui dar uma resumida dos acontecimentos dessa semana, né, quer dizer, a expansão do coronavírus, a política falsa de que haveria do início da vacinação no Brasil, né, quer dizer, criando a expectativa de que agora o país, né, evoluiria para uma situação mais positiva. A gente vê que não tem vacina, são 10,8 milhões de vacina para 5,4 milhões de pessoas. Né? Há previsão de chegar só mais 2 milhões de vacinas aí da Índia e pronto, aí sabe-se lá quando vai ter. Também saiu dados na imprensa aí nesses últimos dias de que o Brasil está patrocinando aí a construção, a ampliação do Instituto Butantan. Só que o prédio só vai ficar pronto, e esse prédio estaria fundamentalmente responsável aí pela produção da vacina da Covid-19, só que ele vai ficar pronto só em outubro agora no segundo semestre, em outubro próximo, ou seja, daqui 9 meses, né? Quer dizer, não tem uma política real em nenhum sentido, né? Então a gente procurou apresentar esse ponto, fizemos um resgate da questão de Manaus, né, o problema vinculado aí à morte de pessoas por, por falta de oxigênio, as pessoas estão morrendo sem ar, uma morte bárbara, né? Queria até sublinhar nesse ponto do problema da vacina, um problema fundamental que estava colocado para o país é a quebra da patente. É uma maneira de se resolver a crise da vacina e a quebra da patente. O país teria plenas condições de fazer isso aí, mas o próprio governo federal, junto, né, com os seus supostos opositores aí europeus, né, os ingleses, os franceses e tudo mais, se opôs aí a essa medida, né, da quebra da patente, né, o que a gente vê que nos interesses econômicos os negacionistas e os científicos, entre aspas, estão juntos nessa política, né? Mas, enfim, tem essas questões, ou seja, seria possível dar tratamento a essa situação da Covid, né? Nós fizemos esse apanhado, entramos na discussão aqui da semana da imprensa burguesa capitalista, né, com relação à crise que está colocada aí. Obviamente, essa crise ela está se colocando aí, agora a gente tem que acompanhar o desdobramento dela, mas vamos ter claro, a política de conjunto da burguesia não é, a princípio, tirar o Bolsonaro, isso até pode evoluir se a situação ainda mais se agravar, mas, acima de tudo, eles querem constituir um eixo para aglutinar as forças direitistas, conservadoras, as forças golpistas em torno de um projeto aí para substituir o Bolsonaro. E para que isso seja executável, tem que ter, por um lado, o apoio da própria esquerda, e, por outro, a anulação daquele que é a principal expressão política popular contra o golpe, que é o próprio Lula. Né? Quer dizer, o Lula não pode participar desse circo, a não ser que ele participe, né, apoiando o próprio candidato é, golpista, né? Coisa que, ao nosso ver, está fora de propósito. Né? Então, nós procuramos fazer esse apanhado,
queria aí agradecer o pessoal que acompanhou a gente. Vocês me desculpem aí não ler os chats, os comentários que possam ter vindo, mas eu sou um cara meio cru. Eu vi aqui, por exemplo, o companheiro contribuição para que postar, né, contribuiu aí com a gente, né? Queria agradecer e na segunda-feira o Panorama Brasil está de volta, mas antes de encerrar só queria fazer um chamado aqui bom, para que os companheiros e ainda tem tempo participem da Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Juventude da Aliança Revolucionária. Essa versão está sendo feita via online, né? Por conta do problema da pandemia. É um curso brilhante, muito importante de um ponto de vista político, né? Que está sendo discutido, que é o stalinismo, o que foi o stalinismo, uma concepção marxista, né? Do que foi aí esse stalinismo. É uma situação que a gente apreende, vamos dizer assim, a gente estuda os acontecimentos históricos para poder fazer, porque eles estão conectados com a política do momento, né? A gente vê que o que aconteceu aí, a política do stalinismo nos anos 30, por exemplo, está absolutamente ligada à política dos anos 30, aí no período pré-guerra, está absolutamente vinculada à política, por exemplo, da Frente Ampla no Brasil, nos dias de hoje, né? Então, tem toda essa conexão, é um curso importantíssimo, nós estamos aí indo aí para a nossa 7ª aula, são 16 aulas nessa primeira fase, vamos até o final de fevereiro, as aulas ficam gravadas, ficam registradas, então você se inscrevendo, você tem condição tanto de iniciar, acompanhar a partir de agora, como também de ir vendo todas as aulas anteriores, né? Além das aulas aí, nós estamos com um site, com uma biblioteca marxista muito importante, com vários livros e textos, inclusive muitos inéditos no Brasil. Nós estamos com um dicionário aí, com verbetes, com milhares de verbetes, né, como é que se diz? Que dão definições sobre os assuntos mais diferentes da política, mas também fala de personalidades, né? Tem toda contando a história aí de várias personalidades, de dezenas de personalidades políticas, enfim, é um curso fundamental. O curso está sendo dado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, os companheiros e companheiras que acompanham aqui a nossa imprensa sabem da qualidade, da capacidade, né, do conhecimento que o companheiro tem, da didática que ele tem, né? Então eu faço aqui o convite. E chamo ainda vocês a acompanharem aí a nossa programação diária da Causa Operária TV. Nós vamos ter aqui na sequência o programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, né, com o companheiro Eduardo Vasco, né? Esse programa vai ser ao vivo. Depois ainda nós vamos ter aí o Cineclube Luiz Buñuel ao vivo e depois também o tradicional resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos ao vivo, né? Na sequência, às 17, perdão, às 18, às 19 e às 21 horas, né? Essa programação. Finalmente, também faço um chamado para que você amanhã esteja aqui conosco na análise da semana, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que nós vamos estar repassando toda essa política aí do golpe, a política da Frente Ampla, a questão da vacina, vamos estar aprofundando esses debates todos aqui, né? E qual é a perspectiva do ponto de vista da classe operária, dos interesses de se opor aí à barbárie, à morte implementada pelo golpe, pela pandemia, né? Como está ocorrendo no Brasil hoje. Muito obrigado, até semana que vem, até a próxima sexta e muito boa noite. Na J5 vai estar de volta aí com outros companheiros na próxima segunda-feira, às 17 horas.